Olá pessoal, hoje vamos falar sobre insônia, que é um problema sério de saúde no Brasil. Atualmente afeta mais de 70 milhões de brasileiros. Estima-se que 65% de brasileiros têm baixa qualidade de sono. Mas o que é insônia? A insônia é um distúrbio do sono. E aí está incluído a dificuldade para dormir, para adormecer, né? A dificuldade para permanecer dormindo ou a dificuldade de ter um sono de boa qualidade. A insônia é um problema que atinge as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais. Mas o que ela pode causar? Dificuldade de concentração, de ter um raciocínio claro, irritação, tristeza, cansaço, dor de cabeça. A insônia, quando já é crônica, quando a pessoa já tem insônia constante, ela afeta o funcionamento do cérebro, do coração e de outras partes do corpo, aumentando os riscos de problemas respiratórios, cardíacos, saúde mental e do sistema imunológico. Os distúrbios do sono, quando são de curto prazo, quando não são crônicos, eles podem ser causados por estresse, por mudanças no dia a dia da pessoa, ou por mudança de ambiente. Pode durar dias ou semanas. Agora, a insônia de longo prazo, a crônica, ela já ocorre mais de 3 vezes por semana e dura mais de 3 meses. As emoções estão muito ligadas à insônia, porque os maiores causadores desse mal, desse distúrbio, né, são preocupação, medo, tensão, estresse, entre outros. Um dado é preocupante, porque a média mundial de pessoas que sofrem com insônia é de 45% da população. E no Brasil, a gente já está com 65% dos brasileiros sofrendo de distúrbios do sono, ou seja, bem acima da média mundial. Então é preciso que as pessoas sejam conscientizadas para o grave problema que está acontecendo, que está assolando o nosso país. Porque o brasileiro atualmente é um dos povos que menos dorme no planeta. Então a gente só está ficando atrás dos japoneses. E por que isso está acontecendo com os brasileiros? Principalmente por causa do estresse, que tem a ver com falta de emprego, vida financeira, mas os maus hábitos também influenciam na insônia. Sedentarismo, alimentação inadequada e principalmente o uso indiscriminado de telas de celulares à noite. O brasileiro tem o hábito de levar o celular para a cama. Isso não é benéfico, porque a luz que é emitida pelo celular, ela inibe a produção do hormônio melatonina, que regula o sono. E fora isso, as notícias, redes sociais, elas trazem bastante ansiedade. Então, usar o celular antes de dormir é um hábito altamente nocivo, prejudicial à qualidade do sono. O sono é uma necessidade tão vital quanto a água e a comida para o ser humano. Ele funciona como restaurador do corpo e da mente, capaz de aliviar o cansaço e recuperar as forças para o dia. Ele é rítmico, ele age de forma a dar o tempo certo do corpo para se desligar ou para entrar em vigília. A gente não pode negligenciar a importância do sono. Estudos comprovam que durante o sono, nosso organismo tem muito a ganhar.
Por exemplo, tanto os hormônios do crescimento quanto a testosterona, que formam os músculos, atuam durante o sono, ao mesmo tempo em que a pele se renova mais rapidamente enquanto dormimos. A gente não tem que concluir com isso que quem dorme muito, inclusive durante o dia, é um privilegiado, tá? Porque a sonolência excessiva diurna, ela pode representar medo de enfrentar o dia a dia, fuga, ou uma alternativa para preencher o vazio da própria vida. Então, apenas 5% das pessoas precisam de 10 ou mais horas por noite. A maioria das pessoas não precisa de tanto sono. Isso vai muito do organismo da pessoa. Então, a pessoa que dorme demais, nem sempre é porque o corpo necessita do sono. Pode estar relacionado a essas causas que eu falei anteriormente. Mas o que tira o sono? O estresse, a falta de trabalho, o excesso de trabalho, a falta de dinheiro, a preocupação com os filhos, medos. Há uma enorme lista de causas que explicam o ataque da insônia. Mas pode ser uma preocupação muito profunda e pode ser até mesmo um colchão errado. Incrível, né? Agora, a ansiedade é um fator muito forte para a insônia, porque ela pode ser a causa da insônia ou pode ser a consequência da insônia. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está ansioso, não consegue pegar no sono. Mas também quem fica esperando pelo sono, só pensando, preciso dormir, também não consegue dormir por causa dessa ansiedade para dormir. Então, um conselho, não adianta ficar na cama de olhos fechados, aguardando pelo sono que você não está sentindo. Em vez de ficar se virando para cá e para lá, com impaciência, procure se distrair com uma música suave, uma meditação, um relaxamento, que tem uma voz suave, que embale seu sono. Ou você pode ler um romance, um poema, que traga fantasias para os seus sonhos. Talvez você possa escrever. Quem sabe começar um diário, que seja a oportunidade de entrar em contato consigo mesmo e relaxar, até que o sono venha naturalmente. Outro fator que caminha junto com a insônia é a anorexia nervosa, que é a perda de apetite com rápida redução de peso. Essas duas caminham juntas, certamente. Durante a anorexia, o emagrecimento em geral aparece junto com a insônia. E quando a pessoa volta a se alimentar, o sono se normaliza. A depressão tem um processo semelhante. Da mesma forma, a obesidade pode funcionar como um entrave ao sono, porque ela pode desencadear o ronco. A apneia deixa a pessoa sem fôlego ao obstruir as vias aéreas superiores e assim impede a pessoa de respirar corretamente. Por outro lado, o ambiente emocional e o ambiente psicológico levam inúmeras pessoas a associarem o horário de dormir, a cama, o quarto, a estímulos negativos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, brigas familiares durante a noite, discussões na cama, tudo que vai transformar o quarto no temível e inevitável inferno domiciliar podem ser fortes condicionantes à insônia. Então agora eu ressalto a importância do quarto e da cama como espaço adequado para dormir. Então por isso os insônios devem evitar assistir televisão no quarto, comer, estudar ou mesmo levar algumas tarefas para a cama. O leito, a cama deve ter uma única finalidade. Nesse caso, embalar o sono.
essa associação cama-sono e não associação cama-estudo ou cama-biscoito ou cama-televisão ou cama-trabalho pode condicionar positivamente aqueles que têm dificuldade de dormir, facilitando a chegada do sono. Agora, as emoções em desarmonia, especialmente a raiva, a frustração, elas atiçam de tal maneira aqueles que estão dominados por esse sentimento que acabam transformando as suas noites em longos períodos de vigília, normalmente dedicados a remoer as coisas que não conseguiram realizar, a digerir os sacos engolidos durante o dia. E por aí nós vamos. Não se esqueçam do que eu falei. Os vilões imbatíveis das noites intranquilas ainda são o estresse, a tensão, medo e a preocupação. Quanto maiores o medo, a tensão e a preocupação, menor é o sono. E quanto mais estressado o organismo, menos chances se tem de dormir. E o que acontece no dia seguinte? Uma verdadeira sensação de ressaca. O dia seguinte dos insones apresenta um quadro de cansaço e irritabilidade, além do abatimento e sonolência. Porque horas e horas sem pregar o olho, sobressaltos noturnos, especialmente para quem passa por um soninho, costuma acordar no meio da noite, esperando que o dia amanheça, além dos temores que acontecem mais em crianças, pesadelos que interrompem abruptamente o sono. Tudo isso leva à dificuldade de relaxar durante um único período que se tem para isso, provocando o estresse no organismo e comprometendo o cotidiano de quem sofre desse distúrbio. As vítimas da insônia em geral entram numa rotina de insônia à noite e preguiça durante o dia. Isso compromete seu desempenho. O cansaço às vezes fica insuportável. Às vezes nós temos uma preguiça paralisante depois de uma noite sem dormir. Então agora eu vou falar sobre o que você deve evitar durante o sono, durante a noite. Eu vou dar umas dicas para que você tenha um sono mais tranquilo e algumas medidas de apoio. Vamos lá? Bom, alimentação. O estômago muito cheio ou vazio demais pode perturbar o sono. Álcool. Na verdade, mesmo um copinho de vinho, um uísque, uma cervejinha no fim do dia, supostamente ajudaria a relaxar e a diminuir a ansiedade. Mas não é bem assim. A princípio, isso acontece. Mas na hora que você abandona o hábito de fazer isso, a ansiedade aumenta, a insônia. O sono fica mais comprometido. Então, cuidado com esse hábito de beber um pouquinho antes de dormir para ajudar a relaxar. Barulho. Barulho é um forte colaborador das noites mal dormidas. A cafeína. Ela não é encontrada somente no café, mas no chá preto, no chocolate, alguns refrigerantes, alguns analgésicos. E essa substância age de forma inversa ao álcool. Ela estimula a pessoa que a consome em excesso a ficar desperta por mais tempo. Então evite ingerir essas substâncias no final da tarde ou à noite. Idade. Jovens, devido em grande parte a problemas respiratórios durante o sono ou a dormir muito durante o dia. Então, evite ir para a cama muito cedo, evite dormir muito durante o dia e evite consumir os remédios chamados hipnóticos. Leitura. Para muitas pessoas, o livro serve como um sonífero para dormir. Talvez você seja uma dessas pessoas. Um professor meu deu uma dica interessante. Lê um livro muito chato antes de dormir.
porque ele diz que antes da segunda folha ele já pagou. De tão chato que é o livro. Eu não experimentei ainda, mas vocês podem testar. É uma dica. Agora, procurem acordar e dormir sempre no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Isso equilibra o ciclo sono-vigília. A nicotina. A fumaça do cigarro estimula o sistema nervoso, a adrenalina no organismo. Quando a adrenalina é estimulada, ela impede que a pessoa sinta sono. Porque ela excita a pessoa e mantém a pessoa mais tempo desperta. Agora, vamos para algumas dicas para um sono tranquilo. Quantidade e qualidade. Algumas pessoas precisam de mais tempo de sono do que as outras. E da mesma forma, muita gente acorda revitalizado depois de um sono rápido, ou cansada após dormir 8 horas por dia. Portanto, a quantidade de sono varia de pessoa para pessoa. Posição. Acredita-se que a melhor posição para dormir ainda seja de lado, com o travesseiro entre as pernas, para que a coluna não fique sobrecarregada, não fique fora do seu eixo. Ritmo circadiano. Ele representa o relógio biológico que regula a nossa vida e nos desperta ou nos adormece naturalmente. Segundo pesquisas modernas, a qualidade de sono está ligada ao respeito pelo nosso ritmo interno. Essas pesquisas científicas e a cronobiologia, que estuda o ritmo da vida, dividindo as pessoas em cronotipos diferentes, matutinos, vespertinos e flexíveis, admitem que a baixa produtividade e prejuízo à saúde podem ser causados pela chamada ditadura do relógio. Por isso, já se estuda a criação de horários alternativos nas empresas, escolas, para melhorar a saúde e os rendimentos. Os rituais. Eles devem ser mantidos. A rotina de ações imediatamente antes de ir para a cama, como verificar se a porta está fechada, se o gás está desligado, isso condiciona a pessoa sobre a hora de dormir. Então, são válidos, são rituais válidos. Silêncio. Inversamente proporcional ao barulho, o silêncio é um dos maiores aliados do sono. Evite dormir com televisão ligada, por exemplo. Os estudos também já comprovam que tanto a luz emitida pela TV, como o som, o barulho, as mensagens que são trazidas pela TV ligada, isso traz uma profunda complicação para o sono. Agora eu vou falar de algumas medidas de apoio para que você possa ter um sono tranquilo. Nunca deixe de cortar remédio, ver a relação da insônia com o dia a dia. Isso já é uma outra história. Mas quais são as medidas de apoio ao sono que eu sugiro? Aromaterapia. Providencie um mix de aromas que relaxam, que possam facilitar o sono. Lavanda. Durma com esse cheirinho do lado, no aromatizador. Essa pode ser uma ótima alternativa para quem tem dificuldade para pegar no sono. Alguns óleos essenciais indicados. Lavanda, como eu falei, camomila. Consulte os óleos essenciais necessários. Deixe no difusor durante a noite. Você pode consultar pela internet também. E mais, durante o dia você pode usar outros óleos, como salve, alecrim, hortelã, para estimular um dia bom. Então você está regulando a sua noite, acorda meio cansado, use óleos essenciais para te dar energia, para estimular o seu dia. Cromoterapia. A cura através das cores sugere que você recorra à luz azul para dormir. A luz azul ela é a tonalidade do equilíbrio e da harmonia. Essa cor funciona como um calmante, relaxamento, anestesia o corpo. Você não precisa colocar nenhuma lâmpada.
Você pode mentalizar a cor sobre a testa e as têmporas por 5 minutos, por exemplo. Esportes e exercícios garantem um corpo saudável e um sono melhor e mais profundo. Mas lembre-se que qualquer atividade física deve ser feita com acompanhamento especializado. E além disso, perto da hora de dormir, não é aconselhável realizar exercícios fortes e de alto impacto, porque eles aceleram os batimentos cardíacos, dificultando o relaxamento e a chegada do sono. Uma caminhada leve, legal. Meditação. A falta de sono é uma boa oportunidade para você meditar, realizando contatos internos com seu próprio poder interior. E aí você vai chegando ao autoconhecimento, vai se tranquilizando e o sono se torna cada vez mais fácil. Faça da meditação um hábito. Você pode meditar pela manhã e à noite antes de dormir, criando esse hábito. Isso vai ser excelente. Relaxamento. As técnicas de relaxamento funcionam. Elas são uma espécie de aspirina comportamental, como se fala por aí. Porque auxilia a mente a se desligar e facilita a vinda do sono. Olha, o relaxamento é fantástico, ele diminui as ondas cerebrais. Ele faz a gente ter contato com aquela parte mais profunda do cérebro, onde está a nossa capacidade de liberar hormônios do bem-estar, hormônios do sono. Aprendendo, fazendo essas técnicas, meditação e relaxamento, fazendo disso um hábito, vocês vão perceber quanto a vida tende a ser melhor, mais confortável de ser vivida. Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada e um grande abraço para todos.